Hoje estamos mais um episódio aqui do Franchising Sem Filtro. Hoje nós convidamos, aliás, temos um convidado muito especial hoje, que é o Arlan Roque, diretor de expansão da Cacau Show, que é um amplo conhecedor do franchising, atuante, escritor sobre franchise, então quer dizer, ele tem uma bagagem muito grande e a gente trouxe, né, aliás eu preciso agradecer a participação do Arlan, de ter aceito o nosso convite, e ele está aqui hoje para falar a verdade nua e crua, né, de uma seleção, de um processo de expansão. Então, Arlan, por favor, né, se apresente aí Primeiro eu quero agradecer Mel, Thaís pelo convite, né, tá nessa lista de convidados aqui do programa de vocês, tão bacana esse programa e eu acho que tão útil, né, para o sistema de franchise. Eu sou o Arlan Roque, diretor de expansão da Cacau Show, venho trilhando essa jornada do franchise aí há um pouquinho mais de 20 anos, esse ano é o meu 21º ano no franchise, mas sempre aprendendo, né? E esse bate-papo de hoje tenho certeza que eu vou sair daqui com um pouquinho mais de aprendizado, mas também espero poder deixar aqui alguma experiência, algumas dicas para quem está assistindo a gente, para que o sistema de franchising no Brasil continue prosperando e sendo muito íntegro, não é? Isso, né? Falando sem filtro, hein, Arlan? Sem filtro. Mas, Arlan, conta aí pra gente um pouquinho, assim, da tua história, né? Como você chegou no franchising, só pra gente fazer uma introdução, pra depois a gente ir no assunto... Claro. Você começou com expansão logo eu que você comecei entrou? como consultor de campo, né? Numa época em que ainda se comprava jornal, que existia um classificado jornal, onde eu tô lá e tava lá, né? Rede de lojas de chocolate, supervisor de lojas. E ali os requisitos, embora eu nunca tivesse trabalhado franchise, mas eu achei que podia fazer sentido eu concorrer àquele processo. Acabei entrando, fui o primeiro consultor de campo da Cacau Show, porque foi no ano que a Cacau começou a franquear, que foi em 2004. Né? A primeira loja veio em 2000, em 2003 a organização do processo, em 2004 a Cacau começou a expandir pelo sistema de franquias. E aí eu entrei lá como consultor de campo. Então tinha 0 lojas? De franquia? De franquia, 0 lojas, né? Porque as primeiras de 2000 até 2003 era concessão de marca. E acabou servindo também como um grande piloto para a formatação. Né? Então aquelas lojas existentes, elas migraram para o sistema de franquia, mas a primeira loja realmente a ser aberta como franquia, ela aconteceu em 2004. E aí entra aquele processo de começar, me lembro de eu na primeira loja com prancheta, papel na mão, a gente desenhando o que viria a ser o primeiro checklist da rede. E aí fui aprendendo um pouquinho, depois eu tive uma primeira temporada na expansão. Depois eu fui trabalhar na área que a gente chamava de operações comerciais, que naquela ocasião ficava tudo junto, o SAF, o SAC, o apoio ao franqueado. A gente foi entender depois que, né, dali foi se separando. Hoje são áreas distintas, até pelo tamanho que é a Cacau Show. Que tamanho hoje, que está hoje? Hoje são 4.600, quase 4.700 lojas, né, uma planta industrial em Itapevi, o centro logístico em Itapevi, que está sendo ampliado, até o meio do ano tem mais 150 mil metros quadrados de centro logístico, outra planta industrial em Linhares, no Espírito Santo, as fazendas de cacau em Linhares, e o que o mercado chama de ecossistema, também composto hoje pelos hotéis de Campos do Jordão, Águas de Lindóia, a loja de fábrica de Campos do Jordão, Play Center, que foi adquirido aí ao final de 2023, e daqui a uns 2 anos e meio, o que vai ser um dos maiores parques de diversões do mundo, eu diria, que está sendo construído ali às margens da rodovia Castelo Branco. Vai abrigar ali a maior montanha russa da América Latina. Então, crescer um pouquinho, não é? Esse Alexandre não é fraco, né? É inquieto, não é? Ele realmente não tem fim, né? Não, parece que é a realização de sonho de criança, né? Nossa, muito legal. E a gente vai com isso, a ideia é levar cada vez mais a experiência do chocolate, não é? Através da hospitalidade, através do entretenimento, porque às vezes o pessoal pergunta, mas está saindo do segmento de chocolate? A gente nunca teve tão dentro, mas aqui foi uma forma de extrapolar a loja, né? De estar na vida do cliente, do consumidor. Porque o chocolate é lúdico. Não é? A gente come chocolate, o chocolate dá uma sensação de bem-estar, de prazer, que ele não deixa de ser lúdico, né? Todo mundo, quando quer se divertir, um chocolate, é um sorvete de chocolate, é um brigadeiro. Ele já... indulgência, não, e brigadeiro é festa, brigadeiro é comemoração, é festejar, né? Então tem muito a ver, o chocolate ele traz muito essa sensação de festa, de alegria, né? Engraçado, é muito isso. Então eu acho bacana, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Fora que as lojas são lindas, né? Ai, gente, as lojas, eu acho assim, parece que você entra lá, aquele cheiro, ai, que delícia, né? Bom, e aí você começou a assumir a expansão?
E então eu tive essa primeira temporada na expansão, operações comerciais. Tive aí depois um intervalo, foi muito interessante, curto, mas um empréstimo para a logística da Cacau. Hoje seria impossível pela complexidade do negócio. E eu cito, embora curto, esse intervalo, e é bem interessante, porque a gente está na área de venda, área comercial, expansão é venda. A logística é sempre uma vidraça, né? Que a gente quer jogar pedra. Eu falo, gente, nunca mais eu jogo pedra na logística. Eu tive a oportunidade, foi interessante de vivenciar um pouco daquilo. O dia a dia, né? Pois é. Aí depois a gente começou a abrir os escritórios regionais, que hoje são 11 escritórios regionais no Brasil inteiro. Fiquei 2 anos no Paraná, cuidando do primeiro, né, que atende a região sul. Voltei, passei 1 ano e pouco na área de treinamento de franqueados, porque aí a gente começou a criar as áreas. Falaram, não, mas a área de treinamento veio em 2012, não. Ela sempre existiu, mas ficava tudo na operações franquias. Chegou um momento que não, precisa ter uma área de treinamento. Então cuidava do treinamento de franqueados, dos funcionários de loja e de um programa de integração de consultor de campo que a gente tem até hoje, eram 60 dias, hoje são 45 dias, que é bem interessante esse programa. Fiquei 1 ano e pouco e voltei para a expansão. E desde 2014 eu estou de volta na expansão. A gente tinha ali o propósito de em 2015 encerrar o ano com 2.000 lojas ativas, né? Deu certo. 2010 foram 1.000 lojas dentro do todo, 2015 2.000 lojas e estou na expansão desde então. A área cresceu bastante, os últimos 4 anos foram bem diferentes em relação a toda a nossa história, mas aí a gente conta um pouquinho também durante o papo aqui e estamos seguindo aí, levando o chocolate Brasil afora, não é? E como é que foi o comportamento das lojas na pandemia? Qual foi o maior desafio na pandemia? Bom, loja fechada. Interessante, porque é aquela história, né? Às vezes a gente, aproveitando a chamada do programa Sem Filtro, porque a gente vê aí na entrevista sobre a pandemia, e aí tem empresário, tem executivo que fala, não, porque aí a gente sentou, planejou. A verdade é que é o seguinte, quando estourou aquele negócio, um olhou para a cara do outro lá e falou, não sabemos o que fazer. A gente não podia passar mais de 2 dias nesse estágio, porque tinha uma rede esperando a gente, e no nosso caso, às vésperas da Páscoa. Se vocês se recordarem. Exato, março, né? 15 e 16 de março fechou tudo. De ovo de Páscoa. Pois é, e então a gente não sabia o que fazer, mas a gente não podia ficar mais que 2 dias nesse estágio. Então a gente teve que entender, conversar com a rede, conversar com outros players, entender como é que a gente fazia, porque 30% do volume de vendas de uma loja Cacau Show do ano inteiro está na Páscoa. E aquele negócio estourou na Páscoa, e as lojas não podiam abrir. Então a gente construiu uma série de mecânicas em que foi interessante porque um giro de Páscoa muito bem sucedido para nós é quando 96%, 97% da campanha foi vendido. Não 100%, foi 100% porque faltou produto, venderia mais, 96, 97. Na pandemia, a gente conseguiu encerrar a pandemia com 93% da campanha vendida. Claro, ela não gerou o lucro de uma Páscoa normal, porque ela foi uma Páscoa mais onerosa. Delivery, estrutura de drive-thru, teve uma série de arranjos que a rede precisou fazer para literalmente desovar, que custou. A gente também acabou, inevitavelmente, foi necessário contribuir com a rede em questão de anular rateio de publicidade naquela época, de prorrogar royalty, de ajudar a rede a sustentar. Outras medidas, né, que foram tomadas. Então, a gente acabou tendo... o consumidor continuou procurando a gente conseguiu fazer o produto chegar na casa do consumidor, porque a gente já tinha reativado a venda direta. O e-commerce natural foi lá em cima, porque a gente estava embrionário e também em 10 dias teve que fazer funcionar para quase toda a rede. Então foi um período muito difícil, mas que a gente conseguiu o principal, que é terminar com o mínimo possível de produtos específicos da campanha. E a gente acreditava o seguinte, olha, vai passar a Páscoa, vai explodir de loja entrando em repasse. Com certeza. Isso não aconteceu. E aí a gente ficou muito feliz, porque a gente teve ali a concretização da confiança do franqueado. Somado a isso, a gente diminuiu o volume, mas continuou a ter um volume muito grande de leads procurando a gente para fazer loja. E a gente foi conversar, a gente fez uma pesquisa com esses leads. Aí apareceu, primeiro, disponibilidade do produto. Eu como consumidor, eu vi a disponibilidade do produto. Então eu como empreendedor, entendo que isso é favorável. E a força, a confiança na marca foi muito forte. Foi o que levou a gente durante aquele ano, que estava em desenvolvimento um novo modelo de loja e mais a não venda de loja pelo franqueado, a continuação da procura de novos empreendedores, a depois, passada a pandemia, a gente entender que tinha uma demanda latente ali e desenhar o que foram os últimos 4 anos para nós, muito diferentes positivamente em relação à expansão. Mas não foi um ano fácil, a gente teve mas você vê como agilidade, né, na ação.
Porque eu me lembro que, inclusive o Alexandre, acho que na segunda semana do fechamento, o Alexandre me ligou, a gente conversou rapidamente, ele e o André, exatamente porque ele queria entender o que na verdade significava a pandemia em termos jurídicos e tal. E a gente vê hoje que aquele franqueador, né, que realmente arregaçou a manga e falou, bom, eu vou fazer alguma coisa, e tem que ser agora, né, não dá para ficar esperando o que o governo, não tem. Então eu acho que como é importante a proatividade, né? Eu porque acho nesse cenário... Porque franqueador que trabalha por reação, e a gente sabe que tem muitos franqueadores que ficam esperando a bomba estourar. Ele fica muito à mercê da rede. Fica, exato. Porque nesse cenário, o que a gente viu em várias redes, e na nossa, se a gente não se mexesse, isso possivelmente aconteceria. Primeiro, aconteceu, que é o franqueado, parte dos franqueados, querendo colocar a responsabilidade da pandemia no franqueador. Mas isso aconteceu em todas as redes. Né? Em grau menor ou maior. Mas aí se o franqueador ele não se dispõe a trabalhar, a procurar a solução e falar, olha, vem cá, nós também estamos sofrendo a pandemia. Isso se agrava. Então, ninguém tinha receita de bolo, mas eu acho que atitude foi a palavra-chave para aquele momento. Isso. Não, é atitude e união, né? E união, que eu acho que não tinha mais, estou do outro lado da mesa, mas estamos todos juntos aqui. Infelizmente, nós tivemos também exemplos espetaculares de franqueados que eles voluntariamente colocavam vídeos para a rede, para os outros franqueados, falaram, olha, vem cá, não é governo, não é franqueador, isso é um cenário que a gente não tem controle sobre o que está acontecendo, mas a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer. E o franqueado que contratou mais funcionários na Páscoa, porque ele desenvolveu, na Páscoa pandêmica, porque ele desenvolveu outras formas de vender o produto, só que ele precisava de mais apoio. E postaram voluntariamente vídeos que para nós foi assim, emocionante e serviu para a gente trazer essa união da rede. Mas foi muito diferente aquele momento. Mas você sabe que aquela coisa que em crise sempre vem as oportunidades, né? Momento de crise, as pessoas ficam mais criativas, né? Porque realmente você está ali sob pressão, você tem que inventar alguma coisa diferente. A água começa a subir, tem que aprender a nadar, né? Exatamente. Bom, mas e aí, o que você hoje enxerga que é importante para quem hoje está procurando uma franquia, Alain? Porque a gente vê hoje muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas, às vezes, numa situação já... Ou porque querem montar alguma coisa para deixar para a família, sabe? Investir para a família. Ou, às vezes, até investir para um filho que não sabe muito bem o que é. Porque a gente tem várias, né? Então, queria entender mais a questão de perfil. Porque isso é um perfil mais antigo, né? De um negócio, um projeto de vida. A gente tem visto isso, né? Há uns 20 anos era um projeto para a família, para criar os filhos. Hoje continua sendo assim? É esse o perfil que vocês têm pego lá? Eu acho que o público, o potencial franqueado, esse perfil ampliou-se demais. A gente tem um público mais jovem que procura a franquia, que tem isso como decisão de carreira às vezes, né? Aliás, essa semana saiu no Valor Econômico uma pauta que falava da franquia como opção de carreira, né? Tem esse lado. Isso que são os multifranqueados dos outros países, né? Que tem 1.500 lojas, eles às vezes são até maior do que o próprio franqueador. Né? Isso que vocês falaram é muito interessante, né? Do legado, porque na nossa rede hoje a gente, não de uma forma estruturada, em algum momento a gente vai precisar estruturar, mas a gente já começa a perceber um processo sucessório. É isso que eu ia falar, pais passando para os filhos, e eles querem? As lojas. Então, tem os dois cenários. A gente já teve franqueado que precisou repassar porque os filhos não quiseram dar continuidade. E cenários que os filhos foram fazer treinamento. Semana passada tem um casal que é um querido lá, são uns queridos lá do Paraná, que os filhos foram fazer o treinamento, né, porque eles abriram a loja que é deles, daquela loja, a ideia, eles estruturaram, daqui a um ano os pais começam a passar as lojas dos pais para eles. Né? Mas são franqueados maiores? Eles, nem tanto, são 5 lojas. Hoje a gente tem franqueado que tem 30 lojas, né? Tem algumas redes que tem muito mais, né? Mas a nossa rede ela é bastante pulverizada, então 30 lojas para nós ela é bastante significativa. É o maior número de lojas por franqueado. Um franqueado tem hoje 30 lojas que é lá no norte do país. Agora, esse perfil, a gente tem, por exemplo, a gente lançou há 4 anos a loja Container. Trouxe um aprendizado diferente para nós. O perfil do franqueado de loja Container não é um franqueado normalmente mais jovem, é um franqueado que até pelo que é a loja Container, pelo que ela demanda de investimento, ele tem uma disponibilidade menor de investimento, e quando a gente desenhou esse modelo também foi para atender esse público, mas é um público que ele demanda, na sua grande maioria, mais dedicação do franqueador em treinamento, em gestão, porque a bagagem desse perfil, ele tende, não é uma verdade absoluta, nem estou generalizando,
generalizando, mas ele tende a demandar mais esse treinamento do franqueador, né? Já a loja, o modelo tradicional, muitas vezes essa pessoa vem de alguma experiência em gestão, vem de alguma experiência em comércio, ou ela traz uma bagagem de aprendizado pelo ambiente acadêmico, pela experiência profissional, que ela tem mais facilidade de fazer o negócio engrenar, né? Mas você descobriu essa característica do container quando já estava rodando, ou você nasceu? Nada, foi em exercício. Porque foi teste, né? Vamos montar e vamos ver. Porque esse modelo foi muito interessante, porque a gente veio desenvolvendo ele para ser uma pop-up, uma loja temporária. Quando o modelo ficou pronto, testado, a gente falou, cara, isso aqui ficou muito legal para ser uma loja temporária. Como é que a gente formata isso? Como é que a gente viabiliza, inclusive financeiramente, para ser uma operação franqueada? Porque 75% dos nossos cadastros eram de pessoas que tinham menos que 100 mil reais para fazer loja. E de praças que tinha demanda para ter uma operação Cacau Show, mas nos modelos tradicionais comprometia o payback. Então a gente conseguiu formatar um negócio com investimento a partir de 70 mil reais, arredondando aqui, a partir de 70 mil reais, que viabilizava o payback nessas praças, ou mesmo cidades grandes, mas em bairros, né? E atendia esse público. Então a gente começou a ter um aprendizado com isso em exercício. E uma outra coisa muito interessante desse modelo, isso para nós foi muito gratificante, porque a gente começou a ter um público de revendedoras, nossa vendedora porta a porta, se tornando franqueada, porque esse modelo, veja, não foi o nosso alvo, tá? Sem filtro, não foi o nosso alvo. Mas a gente acabou conseguindo colocar no mercado um meio de acesso ao empreendedorismo. Então a gente tinha revendedora se tornando franqueada da loja container e que depois hoje ela já tem loja do modelo tradicional também. E mais um modelo de negócio. Mais um modelo de negócio. Então no ano seguinte ao lançamento a gente foi premiado inclusive pelo IBVA, pela questão da sustentabilidade daquele projeto e pelo acesso ao empreendedorismo. Foi muito gostoso isso aí. Agora, o público do franqueado hoje, ele está mais maduro do que antigamente, maduro eu entendo. No sentido de... Mais informado. Mais informado. Sobre isso, o que é franquia. Sobre o que é franquia. Veja, ainda tem muito para caminhar, tá? Não vamos colocar... Mas muito mais informado do que 20 anos atrás, né? Ele está mais informado. Entendeu? E os jovens? Porque hoje você vê o perfil de franqueado. Um franqueado hoje... Você falou que você tem franqueados jovens, 30 anos, 30 e poucos. Menos. Tá, menos, até menos. Qual Quem é o perfil que dá o dinheiro? Então, perfil deles de empreendedor. O que eles pensam de um empreendedorismo na prática? Tem uma coisa da marca. Eles gostam da marca. A marca faz alguma são apaixonados pela marca. Né? É que a marca é muito forte. For a nossa, é uma marca forte, né? Mas esse perfil mais jovem, a marca é atraente para eles, falando não só de Cacau Show, agora de qualquer marca. A questão, e isso é concreto, por mais que por vezes se banalize o termo, mas esse público olha um pouquinho também o propósito dessa marca. Ele quer entender, poxa, isso que é vendido na loja, de onde vem? E aí, no nosso caso, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente tem a fazenda de cacau, mas isso representa hoje uma parte muito pequena da nossa produção. E a gente não compra cacau, a gente compra manteiga de cacau, massa de cacau. Mas tem alguém que planta esse cacau para produzir. E a gente, nessa cadeia, tem que tomar cuidado para saber de onde vem esse cacau. Para não ter problema lá em quem planta, quem colhe, não é? Porque vocês ficam muito mais expostos pelo tamanho que vocês têm. Então, há uns 2 anos, a gente foi certificado para produzir, para licenciar a linha Harry Potter. E a gente ficou muito feliz. Mas a gente ficou feliz não só pela marca Harry Potter. Porque para ser licenciado Harry Potter, a gente vai aprender isso aí, entender isso aí. Tem um cuidado da marca Harry Potter em toda a cadeia, não só da Cacau Show, mas qualquer licenciado deles, para entender que aquele produto não teve nenhum problema para chegar no ponto de venda. Que não teve nada, tudo. Então, a gente com a certificação Harry Potter, embora a gente sempre tomou esse cuidado, mas a certificação ali da marca Harry Potter trouxe para a gente com muita clareza ela te dá um carimbo, para colocar né? isso para o mercado também com muita clareza, né? Então, esse público ele tem a coisa do propósito da marca, de entender o que ele vai vender. Claro, tem aí tem uma coisa também de um pouquinho mais de ansiedade em relação a retorno, a venda, e aí a gente também trabalha isso porque é um negócio que ele tem a tendência a ser mais bem sucedido, o franchise em geral, mas ele tem algum risco, mas você tem os primeiros 12, 18, 24 meses que esse negócio está se pagando, então ele não suporta ali uma retirada mais agressiva, né? Então isso a gente tem que colocar com muita clareza para esse público, que às vezes tem um pouquinho mais de ansiedade nesse sentido. E aí a gente, desde o jovem que ele conseguiu fazer alguma economia, que foi
um executivo precoce já não quer mais ser executivo aos 30 anos, e às vezes tem ali o pai que ajuda, o pai que contribui, e aí a gente sempre tem aquele cuidado de sempre de entender, olha, você está ajudando teu filho, mas ele quer, né? Porque se ele não quer, esse negócio aqui não adianta, procura ver outro negócio que ele quer, porque senão você corre o risco também de não ter o melhor aproveitamento do recurso que você está aportando para ajudar ele, né? Mas ampliou-se bastante. E do outro lado, na outra ponta, aí você tem o público 60 mais. Poxa, eu não estou mais no mercado de trabalho formal, né, como funcionário, como colaborador de uma empresa. Poxa, eu vou procurar uma franquia. Sim, tenho consciência que eu tenho que trabalhar, ou se não tem o franqueador, tem que colocar essa consciência. Já tivemos casos, né? Eu lembro isso que eu falava, agora tem muitos anos, mas um senhor aposentado abriu uma loja num shopping, né? E a gente alertou muito ele, veja, super ok fisicamente, condições de trabalhar, mas a fala dele era assim, olha, estou me aposentando e eu vou abrir um negócio. Lá acendeu uma luz pra gente, falou, olha, mas é um negócio que em shopping, domingo a domingo, trabalha muito. E aí ele teve, eu diria que felicidade de abrir há 20 dias de uma Páscoa. Na segunda-feira de Páscoa ele pôs a loja à venda. Né? Ele falou, não dá. Eu me aposentei. Não é o que eu imaginava de uma loja de chocolates. Ele falou, olha, não é a loja de chocolates de filme italiano, então, de filme europeu. Mas eu fico pensando, será que pessoas com mais de 60 têm perfil para ser franqueado? Então, Melita... Se começa com 40, 50, tudo bem, eu acho que vai. Mas uma pessoa que começa do zero, com 60... Eu sou 60 a mais, então eu fico pensando, será que uma pessoa dessa vai dar o gás numa... Então, sabe o que acontece? Depende muito. Eu sou muito fã da história de vida daquela pessoa. Então, depende como é que foi a história de vida daquela pessoa, o que ela fazia. O que ela construiu, né? Porque ela pode ter desde um pouco mais de energia para o dia a dia, e ela pode ter também experiência que vai fazer ela substituir a energia física, ou parte daquela energia física demandada ali, que pela experiência dela ela vai conseguir tocar, né, aquele negócio. Agora, depende do segmento, depende do local que ela está, uma cidade grande, uma cidade pequena, um shopping center, momento de vida, porque às momento vezes, de vida, porque não é só a idade, né? Depende do momento de vida que aquela pessoa está vivendo. Agora, qualquer que seja a idade, que não exista a ilusão de que assim, poxa, é franquia, anda sozinha, a marca é forte. Não, tem que ter a dedicação do franqueado. Franquia, investimento é menor, eu trabalho pouco e ganho muito. Porque, né, existem os mitos, né? Ah, não, abre uma franquia, você é treinado, você não tem que fazer nada, você vai ganhar dinheiro só. Não, tem mito, mas também tem expansão que mente pra caramba. Tem, né? Sim. E você contando um pouco, é que sua experiência de Cacau Show, ela é diferente, né, do que a gente vê de franqueadores menores. Mas como que você lida com a tentação de conceder uma franquia para quem se fala, eu não tenho certeza que a pessoa vai dar certo ou não, mas tá com um cheiro de que vai dar errado. E aí é uma tentação grande porque tem meta para bater. Como é que é isso? Porque você tem equipe também lá, não tem? Sabe, assim, existem alguns processos de governança que contribuem para isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas eu acho que a maior parte da minha carreira no franchise esteve na expansão. Mas eu acho que uma grande felicidade que eu tive foi não ter começado minha carreira na expansão e sim na consultoria de campo. Porque aí eu consegui a visão, né? A visão do franqueado tá lá, entendeu? Antes de ir para a expansão. E aí entram os processos de governança. Então, por exemplo, quando entra lá um ponto e perfil, a expansão ela é parte de um comitê que avalia aquilo. A outra parte está na área comercial. Se a área comercial reprova, claro, se não tem consenso, aquele processo ele não dá sequência. Né? Pode até se discutir para entender. Falar, olha, realmente será que temos que reprovar? Será que aqui faz sentido? Às vezes a área comercial reprova um negócio que a expansão não viu. Falou, poxa, realmente não vi. Às vezes a área comercial reprova um negócio e cara, acho que não está correta. Então tem essa primeira etapa, né, desse processo. Quando o ponto ele é visitado para validação do ponto e validação do perfil, o último crivo, quem faz essa validação é o consultor, a gente chama de consultor de negócio, né, o consultor de campo, que se essa loja for aprovada, inaugurada, vai estar na carteira de atendimento dele. E ele tem a autonomia de, se necessário, reprovar aquele ponto e perfil. Arlan, mas quem faz essa validação não é a expansão? Não, dentro desse processo, do lead até ele se tornar franqueado, tem um pedacinho ali empontilhado com o comercial, que é essa validação. Então, todas as lojas que a gente abre ou deixa de abrir os pontos reprovados, tem uma visita e uma entrevista além do que é feito internamente lá com o candidato
ou mesmo com quem já é franqueado que vai abrir outras operações. E por quê? Quando aquela loja inaugura, se amanhã ou depois, por algum motivo, a performance não está dentro do planejado, veja, esse processo elimina aquela situação, poxa, tá vendo? A expansão que abriu ali, abriu porque precisava bater meta. Não, nós somos juntos, nós erramos, a gente errou junto. Exato. Se nós acertamos, nós acertamos juntos, né? E senão fica aquele embate, a expansão... Né, vai numa linha, a consultoria acaba herdando, às vezes, pessoas que não têm perfil e fica aquele, tá vendo? Eles vendem para qualquer um, depois eu que tenho que melhorar o franqueado. Mas você tem um antes e depois, antes desse processo de governança e depois, e qual que foi a taxa de mortalidade? Você acha que isso realmente mantém loja aberta? É que a gente já começou assim, desde a primeira loja aberta, já tinha um comitê com mais de uma pessoa, e lá no começo, depois a coisa foi evoluindo, precisou se organizar melhor, né, ou pelo tamanho da empresa, mas no começo, inclusive, o Alexandre participava desse comitê. E aí depois a empresa foi crescendo, foi criando equipes, delegando, né, então esse comitê ele sempre existiu. Teve um momento que a gente, inclusive, tinha uma pessoa do RH fazendo entrevista com os candidatos, né, do RH, porque era uma pessoa com expertise em comportamento, e ela era completamente neutra ao comercial e expansão. Então aquela também foi uma fase de aprendizado bem interessante. Depois ela acabou não tendo mais essa fase porque a gente acabou internalizando os conceitos ali, né? Então a gente tem esse cuidado. Ou, por exemplo, até hoje a gente não permite que uma pessoa abra ou ela compre, se for um repasse, 2 ou 3 ou 4 lojas ao mesmo tempo. A pessoa vai abrir uma loja, então, os primeiros 10 anos, assim, a pessoa abria a primeira loja, a segunda loja ela tinha que ter passado os primeiros 5 anos. Um Natal e uma Páscoa. Aí ela estava habilitada a abrir a segunda loja. Depois a gente, poxa, o negócio está mais estruturado. Se ela não fugisse... O negócio está mais estruturado. Nossa, tem que ter passado agora ou um Natal ou uma Páscoa para abrir a sua segunda loja. E até hoje a gente tem esse processo em que aí a gente já não necessariamente vincula um Natal ou uma Páscoa, mas quando uma pessoa, antes de ter passado seu primeiro Natal ou sua primeira Páscoa, quer abrir a segunda loja, aí a gente tem um comitê especial. Aí a gente vai muito mais a fundo do que quando ele abriu a primeira loja. Ou, por exemplo, tem uma loja, uma cidade que tem 3 lojas do mesmo franqueado, aquele franqueado por algum motivo vai repassar, outra pessoa faz sentido que ele compre as 3 lojas. Só que esse franqueado, esse candidato que vai comprar essas 3 lojas, a gente faz uma análise diferente, muito mais aprofundada com ele, né? Porque ele está vindo agora já com 3 lojas, né? Então, é um negócio que a gente não pode negar que tem uma expansão agressiva, né? Por outro lado, a gente tem processos de mapeamento de ponto, de potencial de mercado, de análise de perfil, em que a gente procura tomar muito cuidado, porque a gente está prestes a completar 40 anos de existência, Cacau Show. Nós estamos em 25, né? 21 anos como franqueadores. Que a gente quer que isso seja 30, 40, lógico. Tenha perenidade. Né? Então, mais do que... E assim, já tivemos N perfis reprovados, né? E tem alguma coisa que você nem olha, que já é de largada, você já fala, esse aqui... então, por exemplo, o perfil do franqueado tem que ser dedicação exclusiva ou não? Então, eu posso ser sua franqueada? E continuar com o escritório? Não, você não pode ser. Mas você não pode por outras coisas. Não, você eu sou advogada. A gente é advogado na rede, mas veja, aí que tá, você tem muitos outros afazeres além da loja. Então, isso também a gente foi amadurecendo. Eu me lembro, há muitos anos, eu ao telefone com uma franqueada de uma grande rede de cosméticos, a maior rede de cosméticos, franchising também no Brasil, né? Colega Boticário. Ela queria ser uma franqueada Cacau Show. E aí, eu falando para ela, falou, olha, eu entendo, eu acho que você é espetacular, mas a gente não pode fazer negócio com você. Mas não, por quê? Eu já sou franqueado, então eu gosto da franquia, tal. Não, porque você já tem outro negócio. Então, durante um bom tempo, entenda-se ali para os seus primeiros 6, 7 anos, a gente só aceitava o franqueado que ele ia se dedicar única e exclusivamente a Cacau Show. Única e exclusivamente a Cacau Show. Porque era um momento de formar cultura, de formar a base do negócio. Depois, a gente entendeu que, olha, o negócio já está mais estruturado. Poxa, essa pessoa, ela é dentista. Mas ela é dentista em que período, quantas horas por dia? Não, ela atende 3 horas por dia. Vamos conversar para entender se é possível. Não é que é a rotina dela. Vamos entender se é possível. Então a gente começou a se deparar com algumas situações que a gente passou a olhar. Aí começou a ter o seguinte, mas ele é franqueado lado de vestuário.
putz, mas será que daí, como é que vai ser, se ele é franqueado de vestuário, legal por um lado, mas como é que vai ser a dedicação? Então a gente nunca quer que a Cacau Show seja o empreendimento daquela pessoa que ele vai olhar quando tem tempo. Agora que eu tive um tempinho, deixa eu ir lá ver a Cacau Show. Não, até porque o fenômeno multifranqueado começou a acontecer há alguns anos. E a gente tem hoje franqueados Cacau Show com 30 lojas e franqueados Cacau Show, franquia de vestuário, franquia de alimentação de outro negócio que não confeitaria chocolates, né? E aí a gente começa a entender o seguinte, ok, como é que você faz a gestão dos seus negócios? Porque não daria pra gente ficar o resto da vida também falando assim, olha, você só tem que ter Cacau Show, só tem que ter Cacau Show. Assim como a gente evoluiu na questão da operação, porque qual que era o nosso mood lá atrás? Olha, não, você tem que ficar das 9 da manhã às 18 horas numa loja de rua, dentro da loja, atrás do balcão. Opa, peraí, isso aí evoluiu. Hoje a gente oferece para o franqueado e-commerce, venda direta, venda corporativa, venda em company. A tecnologia também ajudou, não ajudou? Também ajudou. Então, como é que a gente quer que esse cara fique atrás do balcão todos os dias, o tempo todo, se a gente também está falando para ele, cara, você tem que fazer venda direta, você tem que prospectar venda nas empresas. Então a gente quer esse franqueado, qual que é o olhar hoje? O franqueado no negócio, não necessariamente na loja das 9 às 18, mas é um processo de amadurecimento, né? Não, e você já errou muito, amadurecimento feia. E conhecimento, porque você testou. Aí que tava, vocês foram testando até chegar, bom, esse perfil não serve, esse perfil é o melhor, vamos investir nesse. Porque não é que alguém fala, não, eu vou... É porque muito francador, às vezes, a própria Wizard começou achando que a franquia era uma oportunidade de negócio para o professor de inglês. E depois de 5, 10 franquias, né? Eles perceberam que o cara não trazia aluno. Faz negócio, ele não trazia aluno. Então, o perfil mudou. A própria SOS Computadores, que é uma marca que, nossa, eu atendi no começo da minha carreira, o Palmiro e o Iso, eles achavam que a SOS Computadores era uma oportunidade de franquia para quem era técnico em computação. A mesma coisa. Perceberam que não. Que, na verdade, o cara tinha que ser um cara comercial e tal. Eu acho que essa de chegar ao modelo, que você, né, até a lei, você coloca na circular de oferta de franquia, o perfil de franqueado ideal, aquilo você vai... Aquilo é mutante, né? Aquilo lá não existe porque você vai amadurecendo e você vê que mesmo com o perfil que você estabelece, não tem um franqueado igual ao outro. Pois é. Não tem um igual. Olha, o cara é bom de comercial, o cara é bom de gestão de pessoas, mas aí você vê que um é melhor em financeiro, o outro... Não tem como você ter franqueados, né? Não, e você erra também, né? Você já errou muito feio, assim. Já erra, já. E o que eu digo, internamente, de vez em quando eu me meto nas confusão lá por conta disso, que é o seguinte, gente... Primeiro, você tem que ter muito claro quais são os pilares, que eu até estava falando agora. O que de cara você descarta, porque não dá para, né? E eu costumo dizer o seguinte, não tem perfil ruim. Tem o perfil que o que ele está buscando não é o que você entrega, o que você está buscando não é o que ele vai entregar, que não casa. Pronto, aí não casa. Então não é que não deu é ruim, não é que não combina. Ele deve servir para outra coisa. Pois é, esse é um pedaço. Outro pedaço. Tenha os seus valores, que disso você não abre mão. Cada franqueadora precisa entender o que aqui para nós é como uma família, na sua cultura familiar. Tem família que falou, olha, aqui dentro dessa casa eu não aceito que aconteça isso. Exato. Né? Lá pra gente, o que pra gente é muito importante? Até hoje a gente... Enfim, de novo, o mercado de franquias ele é muito próspero, existem inúmeros bancos que oferecem linhas de crédito para a franquia porque é um negócio seguro, mas para a gente o franqueado precisa vir com o capital necessário dele. Não vai começar com financiamento. Não. Quando ele já é franqueado, então você é tem outra conversa. Um questionário ali, você pergunta a capital disponível, ele tiver menos... A gente pede para ele anexar o comprovante do saldo bancário. Arlan, se tiver não pode menos... forjar? Pode, a gente fala para ele, você está enganando mais a você do que a nós. Eu não vou falar que nesse instante franqueado não teve um que pegou e pôs lá um dinheiro. Pode ter, tá? A gente nem tem como e eu acho que nem poderia chegar ao ponto de não tem, né? Mas a gente deixa claro para ele, falou, olha, você está enganando mais a você do que a nós, né? Então, capital integral. Segundo, ele esteja numa região, não necessariamente na mesma cidade, mas um raio de abrangência entre loja e residência, ele possa cuidar do negócio. É diferente hoje, Arlan, o franqueado de 30 lojas, está tudo ao redor dele? Não. Esse franqueado de 30 lojas está com a gente há 15 anos. Essas 30 lojas vieram ao longo do tempo, então hoje ele já tem estrutura e ferramentas de gestão que ele consegue ter um gerente dele, uma estrutura dele.
O franqueado que está entrando agora, aquela conversa, não, mas eu gosto de pegar a estrada, dirigir para mim não é um problema. Aí vai no que a gente brincou, a gente tinha liberdade para isso com o franqueado há alguns anos, que ele colocou a loja à venda. Ele falou, não, sabe o que é? A loja está ficando longe para eu ir para a loja. Eu disse, não, mas peraí, você mudou o ponto da loja, não avisou a gente? Não mudei, a loja está lá. Putz, você mudou de cidade, você mudou a residência. Não mudei. A física não permite a loja estar ficando longe. Ela está no mesmo lugar. Se você não mudou de casa, se você não mudou a loja está ficando longe. Ela está no mesmo lugar. O que acontece é que sempre foi longe e em algum momento aquilo vira um desconforto. Né? Então a gente procura ali entender o seguinte, que tem uma distância fixa para ele? Não, a distância para quem está no interior de cidade é aquela mesma distância em quilômetros. Em São Paulo, a gente estava falando agora há pouco, ela é outra conversa. No Rio de Janeiro é outra conversa. Né? Então ele tem o capital, ele conseguir se deslocar para a loja, não é? E ele se dedicar ao negócio. Então a gente não abre mão disso, porque não é um negócio. Isso não é uma crítica, é uma característica, mas não é um negócio para investidor, é um negócio para o franqueado que ele vai operar. Arlan, operar é ficar atrás do balcão o dia todo? Já foi, não é mais. Operar é gerir aquele negócio. Então, falando disso, quando o franqueado o franqueado mais jovem, a gente percebe que eles se cansam mais rápido, não cansar de fisicamente cansado, mas ele enjoa mais rápido. Vocês já chegaram nessa fase? Não chegaram tão de olho? Você acha que é diferente isso? Gerir a gente uma pessoa, um franqueado há 10 anos atrás é muito diferente do gerir hoje? Isso é diferente, tá? É diferente. Mas eu não... Sem filtro, eu não vou saber responder em relação à coisa do cansaço, mas... Do enjoar, né? Mas o enjoar no seguinte sentido, Thaís, esse franqueado, principalmente esse franqueado mais jovem, ele não é mais o franqueado que o franqueador fala assim, olha, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso. Ele é aquele franqueado que ele falou, olha, se você fizer isso e eu estou demandando, solicitando que você faça isso, vai ser melhor por isso. Ah, entendi. Se você não tiver o porquê, explicação e a fundamentação, você falar faz, só o como, ele não quer saber mais só o como virou básico, né? Mas você teve que mudar a estrutura interna para carregar esse público mais jovem? A gente teve que amadurecer muito em relacionamento. Entendeu? Entender de gestão de gente, de pessoas. A conversa lá atrás, ou você faz ou eu notifico. Você até tem a notificação, ela é uma ferramenta, mas ela não pode ser uma ferramenta pura e simplesmente de imposição de um processo, de um método, de top-down. E outra coisa... Você tem que ter processo... Isso já ficou velho, né? Perfeito, tem que ter processo de relacionamento, processo de educação, processo de entendimento. Qual é o benefício que aquilo gera para a rede? Não, e Arlan, e outra coisa, o comportamento social mudou. Perfeito. Como é que a gente educa filho hoje? A forma que seus pais te educaram é a forma que a gente está educando? Não. Uma de 10 e uma de 12 que tem discussões complexas lá, entendeu? Coisas que a gente nem conversava com os pais. Né? A gente não tinha um grau de profundidade de conversa com os pais como os filhos têm com a gente hoje, é completamente diferente. Eu acho que o comportamento social mudou muito e o franqueador que não está percebendo, se atualizando nisso, como os pais têm que se atualizar para educar os filhos, principalmente quem tem filho pequeno, tem que ler, tem que conversar com outros pais. Por quê? Porque mudou. Não adianta você falar, não, mas eu fui educado assim, bom, minha amiga, mas há 20 anos, 30 anos atrás era outra coisa. Acho que o franqueador também tem que se reciclar nisso. Como é que eu tenho que me relacionar com o franqueado de hoje, que pensa hoje, que vive com o celular na mão, que está vivendo real time com tudo que está acontecendo no mundo? Como é que é gerir essa pessoa? Pois é, né? e se você não conduz isso bem, o grupo de WhatsApp, porque toda rede tem o seu grupo de WhatsApp paralelo. Aí ele é. Entendeu? Ele é cansativo. Você vai ter que lidar com mais né? Com mais uma comunidade de uma. É complicado, é muito mais desgastante, é estressante e acaba. Precisa ser transparente. Precisa colocar as cartas na mesa. Mas que eu quero saber a verdade nua e crua. Você teve que apanhar e depois falar, opa, mudou? Ou você já estava acompanhando? Não, apanhar a gente apanha todo dia. A primeira grande surra que a gente tomou, inclusive a Melita ajudou a gente a parar de apanhar, foi quando a gente constituiu o Conselho de Franqueados. Né, que já tem acho que uns 13 anos que foi constituído o Conselho de Franqueados. Mas isso é velho. Vamos dizer o seguinte, você está colocando uma galera mais jovem para dentro. Eu quero entender o seguinte, que quando que foi
ou se ainda vai acontecer uma virada de chave do tipo, eu preciso falar diferente com eles, senão eu vou perder. Não, essa virada de chave, e não de uma forma estruturada, mas de novo pela lenta, prática, né? Sim, ela aconteceu, mas ela aconteceu pra gente, eu vou te dizer de que forma. Esse perfil, ele tem muito mais clareza, por exemplo, de fazer conta, entendeu? Ele tem muito mais clareza de fazer conta, ele tem muito porque a informação está muito mais disponível. Então, esse perfil, quando ele vem, independente da formação dele, da experiência dele, ele é mais agressivo, ele sabe fazer conta, ele discute de igual para igual, ele não tem uma coisa... Ele não chega com aquela posição de entrevista de emprego, né? De falar, poxa, eu sou franqueado, pequeno na rede grande, não. Essa pessoa, ele vai conversar com você de igual para igual, entendeu? Então, e o turnover é alto hoje? Ter... Teu turnover é alto? Olha, de franqueado. Nos últimos 4 anos, os últimos 4 anos pra gente foi um outro ciclo, tá? A gente tem tido em torno de 3,5% a 4% que pra nós, pro nosso negócio, a gente entende que é sob controle. 3,5% a 4% da base de lojas em repasse. Sim, tem base de lojas. Da base de lojas em repasse. Por quê? Em 2016, a gente chegou a ter 15%. Foi um ano difícil do varejo, e a gente tinha acabado de abrir ali, ter as 2.000 lojas, mais uma reforma, um rollout de toda a rede. Então foi um ano difícil. Aí o que a gente tinha em média? 7%, 5%. 2000, pandemia, a gente falou, cara, vai explodir. Foi o ano que a gente teve 2%. E de lá para cá a gente vem aí 3,5%, 4%. Então, natural que existem os repasses, por N motivos. Não, faz parte. Mas não é algo que a gente considera... Quando que acende uma luz amarela pra gente? Quando chega em 7%. 7% pra gente é a luz amarela, entendeu? Da base de lojas. Tem tantas lojas, 7% está à venda. Está à venda com carta de intenção assinada. Não é também aquele está à venda, porque... o chocolate atrasou essa semana, vou colocar minha loja à venda. A gente aprendeu isso lá atrás, está à venda. Aí quando a gente começou, falou, não, quer colocar a loja à venda? Assina aqui que estou vendendo, quero vender minha loja por isso. Ali, então, ele tem um documento assinado, é a loja à venda. Então, 7% da base acende uma luz amarela para a gente, mas nesses últimos anos a gente tem ido bem. Por quê? Eu acredito que eu acho, fica muito vago, né? Mas eu acredito que tem uma coisa da gente ter crescido mais ainda como marca. Eu acho que tem uma coisa da gente ter evoluído em relação... Porque o conselho ele foi criado lá atrás. Sim. Mas ele a gente está num atual. momento de maturidade, talvez como a gente nunca tenha tido do conselho de franqueados. Isso contribui muito para esse relacionamento com a rede. E aquela história, 21 anos como franqueadores, a gente também precisa... É natural que a gente... Acredito que saiba se posicionar melhor perante a rede, que a gente saiba falar nãos, que a gente saiba entender os aborrecimentos do franqueado e não simplesmente, não, é porque o franqueado... É isso, é aquilo, é culpa sempre dele. Se um tá... Aquela história, né? Se um falou, não. 2 falou, 3 falou, para e olha, porque dali... Então, somado a isso, a gente deixar claro para a rede, quando a gente fala, por exemplo, em crescimento, a gente sempre teve com muita clareza para a rede em que número de pontos de venda a gente quer chegar. E de 2021 para cá, a gente passou a ter incentivos para a rede que viraram a curva de crescimento. O que é essa curva? A gente abria 40% das novas lojas com franqueados da base e 60% com os novos. Isso inverteu. A gente tem aberto nos últimos anos em torno de 60% das lojas com franqueado da base e 40% com novos franqueados. Não é para nós, como nós mesmos, como referência positivo. Talvez tenha outras redes que até abrem muito mais com a base. Mas como a gente trabalha num sistema em que ele não tem exclusividade de território, a gente acredita que esse caminho de eu não dou exclusividade, mas eu te facilito você abrir uma segunda. Como é que você facilita? Desconto na taxa de adesão para quem já é franqueado. Você faz uma campanha. E ele na verdade, não sente que ele está tendo um concorrente, porque é ele mesmo. Porque senão ele fala, tá vendo? O cara tá com... Aí começa... Você começa a criar canibalismo. E mesmo sendo para ele mesmo, também a gente vai entender ali se faz sentido aquela loja. Se faz sentido para ele também, se ele tem competência para ter 2 lojas. Mas competência em mercado, porque a gente já teve local que a gente negou a loja para um franqueado, fala, cara, aqui mesmo não é você, aqui para ninguém nesse ponto vai fazer sentido por mercado. Eu acho que o que você falou, né, o fato de você ter começado como consultor
verificando, validando as dificuldades do franqueado na operação, te dá uma bagagem na hora que você vai selecionar um franqueado, óbvio, né? Porque você não está só ganhando, vou vender, vou ter uma meta, não, porque você já viu como é que é o outro lado. Então eu acho que isso dá, que a maioria dos departamentos de expansão não tem, Alan. O cara vem do comercial, ele vem de comercial de shopping, ele vem de comercial de qualquer outra coisa e é contratado para vender franquia. E que ter essa veia comercial é importante, mas tem um Tudo lado bem. De olhar longo prazo, olhar perenidade. De Mas novo, eu o selim do primeiro ano da loja é responsabilidade da expansão. Então, quer dizer, a loja que abre em 2025... Isso é muito bacana. A loja que abre em 2025, o selim que ela gera até o ano 31 de dezembro é meta da expansão. Se eu abro ruim, eu não alcanço. Se eu abro fora de prazo, eu não alcanço. Não, tem que ser uma preocupação da expansão. Tem que ser uma preocupação. E isso é muito assim, quando você tem aquela história de expansão interna, o franqueador, quando chega lá pra gente na formatação, quando tá nascendo como franqueador, ele pergunta, expansão interna ou expansão externa? Né? E aí a gente começa a entender a diferença, é assim, quando eu tenho uma expansão interna, eu sei a bola quadrada que eu não posso entregar para operações, para implantação, para operações. E aí quando você fala é meta da expansão, isso faz toda a diferença, porque eu vou querer uma bola redondinha, vou entregar ali para implantação e depois para operações, o franqueado que eu estou acreditando. Por quê? Porque a meta é minha também. Perfeito. A nossa área de inteligência, que desenvolve os business plans, o BP, ela tem uma meta de assertividade de BP. Então, tanto para cima como para baixo. Né? Porque se ele está fazendo um BP que depois a loja está batendo lá em cima, cara, você está facilitando demais aqui a tua vida para a loja abrir, ela está performando muito mais. Se a loja não performa, cara, você está errando. Né? Outra coisa, a gente tem uma reunião, um comitê que esse é quinzenal, quando tem um fechamento de loja. Essa loja vai encerrar. Esse comitê, a expansão, então estou lá dando minha cara, jurídico, financeiro e comercial. Então, naquele comitê de encerramento, se resgata a história da loja. Se resgata aquela história da loja. Poxa, o que houve desde a abertura? Se tem um furo da expansão ali, ela para. A gente teve um CFO que passou na Cacau Show e ele falava o seguinte, um amigão, gente boa, ele falou, cara, andar na Cacau Show parece que a gente tá nu o tempo todo, porque é um salão aberto, não tem, né? Não tem sala, é um salão aberto. Nada. E ele veio de uma empresa que tinha muita sala e tal. Então, é um pouco disso também nas relações. Todo mundo vê o que todo mundo faz lá, entendeu? Eu acho que assim, a seriedade de um franqueador de estabelecer um processo como esse, onde você mitiga riscos e você vai gastar pouco tempo resolvendo pepininho, porque com esse número você tem franquia de massa. Pô, se todas as 4 mil lojas você começar a ter, cada hora é um. Então, você não faz mais nada. Precisa ter método. Você tem que ter métodos, tem que ter procedimento, você tem que ter processo. Por quê? Porque você diminui os riscos, senão, o que é ter francador? Ninguém aguenta ser francador. Com o número de lojas que você tem, resolvendo cada dia um. Porque não chegou. Porque o caminhão não chegou. Porque a minha vendedora passou mal, não veio trabalhar. Porque caiu o lustre. Porque... O que você faz? Não dá. Por isso que hoje a gente tem saque, a gente tem a consultoria de negócio, que é diferente do saque. E o tem o programa de excelência, que tem uma empresa terceirizada que faz o checklist. E, sobretudo, nessa conversa toda aqui, gente, nossa, tem uma coisa que talvez seja o que norteie tudo, absolutamente sem hipocrisia, que é o seguinte... A gente precisa ter muito respeito ao dinheiro do candidato à franquia. Isso, a gente, depois que ele abre o negócio, a gente não é responsável 100% pelo sucesso do negócio. Mas a gente precisa ser muito responsável quando ele vai entrar, não só por nós, mas por aquele capital dele. Porque a gente fala, mas ele recebeu de uma herança. Não Alguém importa. Trabalhou para gerar aquele recurso. Não importa. Ou ele trabalhou. A gente brinca. Eu poderia ter investido em outra marca. Eu poderia ter montado um negócio próprio. Eu poderia ter deixado no banco. Não, eu resolvi investir no teu negócio, na tua marca. A gente precisa ter muito respeito, porque é o dinheiro, muitas vezes é o dinheiro da vida da pessoa. Lógico. E é na expansão ali, no alinhamento de expectativa, é que você controla o nível de conflito que você tem na rede, né? É ali, no nascedouro. É ali. Se você mente na expansão, esse cara vai estar com expectativa aqui, a hora que fizer assim, que ele falar a realidade é essa, você criou para a cabeça, né? Você trouxe um problema que aí você vai ter que resolver lá dentro. Não, eu acho que isso é muito legal, eu acho que os franqueadores deveriam ter isso como exemplo. A gente vê tanta falha hoje em processo de seleção e mesmo nesse comprometimento que a empresa tem como um todo, porque a partir do momento que você envolve, como você mesmo falou, o financeiro, o jurídico, consultoria e expansão, cara, é isso aqui. Qual é a história da Thaís na rede?
Ela era uma boa pagadora, mas não participava de treinamento, ela iniciou assim, agora... Isso eu acho que... A gente sempre fala isso muito lá no escritório, né? A importância de você ter uma visão 360 graus, porque às vezes a própria expansão, o próprio financeiro enxerga o franqueado de uma forma, mas ele nunca conversou com a consultoria. Ele nunca falou, como é que é o consultor? O que está acontecendo? Por que ela não está pagando? Não, vai ver, vai tratar só a consequência, vai tratar só a inadimplência, mas não está entendendo o todo. Claro. E isso é muito importante, porque o ser humano ele tem reações, às vezes, negativas por sentimentos que ele está tendo. A gente precisa entender o que está passando na vida da pessoa. O que está por trás, né? Porque, às vezes, ele está passando por um momento que depois você fala, nossa, a gente criticou, a gente prejulgou, a gente julgou o cara e, na verdade, o que ele está passando, será que eu também não faria a mesma coisa? Ou eu não teria o mesmo comportamento? Então, é importante, porque hoje a gente está num momento difícil, né, de mundo. Né? A gente tem 1000 preocupações. Viver hoje é complicado, é desafiador, em todos os sentidos. Né? Muito mais... hoje no Brasil é um país que também não está trazendo tantos benefícios aqui, a gente tem uma série de dificuldades. É um país de natureza hostil ao empreendedorismo, né? Exato. Ser empreendedor no país não é fácil, né? E também ser funcionário também não é, porque você também tem encargos enormes. Mas assim, dentro de todo o contexto, você vê o brasileiro, um cara otimista, o brasileiro, você começa a conhecer pessoas de outros, né, cidadãos de outros países. Você vê como o brasileiro, ele tem problema, mas ele está de bom humor, ele está resolvendo, ele não faz daquilo, um mar assim de, nossa, hoje não vou acordar, ou vou ficar com mau humor, vou tratar todo mundo mal, porque... Não, a nuvem negra para o brasileiro, ela é tratada de uma forma muito light. E a gente vê que outros países não. Realmente, aquilo passa a ser... meio estigma. A pessoa acaba vivendo com aquele ranço dentro, né? É uma coisa... E aqui não, aqui a gente tem um povo que supera. O povo assim, já vem, a próxima. Acho que a gente apanha aquela história não desiste nunca, né? O brasileiro não desiste nunca. Você tá tão acostumado que sempre tem um plano, aí tem um golpe, aí tem... É tanta coisa que vai acontecendo que a gente desenvolveu essa capacidade de superar, de resiliência, que não são todos os povos que têm. E a gente tem isso. E é por esse respeito, eu acho, inclusive ao dinheiro, mas a resiliência do brasileiro, que a gente, no processo de seleção, acho que a gente tem que ser muito, muito consistente, sabe? Eu acho que... Claro que a gente sabe que a gente erra também de vez em quando, e o que precisa fazer, que a gente disse no encerramento, uma das falas nossas no encerramento de treinamento de novos franqueados, que a gente deixa claro para eles, olha, nós também vamos errar, mas tenha certeza absoluta que no dia que a gente errar, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como é que a gente corrige o erro, como é que a gente aprende com aquele erro, né? Então a gente também tem clareza aí de que tem alguns processos que a gente erra, pisa na bola, mas a nossa leitura é justamente, e agora o que a gente aprendeu com isso, como é que a gente faz para melhorar? Né? Não, isso. Então, agora, a gente chegando ao fim, eu queria que você contasse aqui pra gente 2 coisas. Primeiro, qual seria um conselho, assim, uma dica que você daria para um franqueador, né, em termos de expansão? Qual é a lição, né, que você teve? E também para aquele que está procurando uma franquia. O que mais ele tem que prestar atenção? Qual é o cuidado maior que ele tem que ter? Porque eu acho que são duas grandes dúvidas. Por onde eu começo? O que eu tenho? O que o franchise vai me oferecer como qualidade de vida para o franqueado, né? Porque hoje todo mundo fala de qualidade de vida, bem-estar, né? Virou assim, número 1, né? Prioridade. E para o franqueador também, como é que eu consigo estabelecer um processo de seleção, uma expansão criteriosa na minha rede, que realmente eu não quero ficar gastando ou investindo muito tempo em resolver pepino, porque eu também não quero chegar a um determinado momento da minha rede e falar que eu tenho 100 conflitos judiciais, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Eu quero... Assim, para o franqueador, o primeiro aspecto é entender qual que é o tamanho do seu mercado. A partir do tamanho do mercado, você vai conseguindo entender o quanto eu quero crescer, o quanto eu posso crescer, o quanto eu quero crescer, que recursos que eu tenho para crescer. Depois disso, assim, cuidado para não cair em tentação. Esses dias eu estava conversando com um colega de um outro segmento aí de beleza, cuidado pessoal e tal, e uma pessoa em Brasília queria o território. Não, eu quero Brasília para mim. Ele falou, não, mas é importante.
porque seriam 10 contratos de uma vez, tal. Eu falei, cara, você está entregando olha o tamanho do PIB, né, para o teu mercado, para o teu segmento, que você está entregando para aquela pessoa. E se você está consciente disso, está tudo bem. Mas você ficou refém. Então, acho que o franqueador tem que ter esse olhar de que a marca dele é para ser compartilhada, mas ele não pode virar refém, né? Porque isso depois, lá na frente, pode voltar a virar problema, demanda judicial, aquela coisa. Ser transparente com o seu franqueado, com o seu candidato. Não gere expectativas acima do que você vai entregar. Porque aí tem uma das maiores fontes de problemas. Não, mas eu entendi que você ia me entregar aquilo. Não, eu falei que ia entregar aquilo. Porque no momento de empreender, o candidato, com tudo que já evoluiu e de informações que tem disponíveis, mas a maioria dos candidatos, eles estão com a nuvenzinha branca na frente. Ele Nesse fica caso é a meio cego branca. e surdo, Pois né? é, porque ele está ansioso, ele quer empreender. Eu devia ter anotado esse troço que eu vou falar agora, porque eu vivo me lembrando dele, mas a fonte não foi invenção minha, que o empreender, ou abrir um negócio na vida da pessoa, ele só se compara em termos de ansiedade e emoção a duas outras emoções: o casamento e dar à luz, que aí só a mulher sabe como é que é essa emoção, essa ansiedade. Ou melhor, olha, espia, mas não vai saber. Então é um momento muito diferente na vida da pessoa. Então cuidado com as expectativas que vão ser geradas. É muito marcante, é muito impactante, pois porque a partir do casamento, a partir de você dar à luz e a partir de você abrir um negócio, você está mudando a tua vida. Pois né? Envolve muita coisa. Não, você tem uma expectativa de sair do emprego, nunca mais vou responder pra ninguém. Aí o Arlan fala, você vai ter que trabalhar que nem um camelo. Então, tudo bem, eu sou forte. Não, porque, porque você nega, né? Não, Qualquer coisa. Quando você está num momento de ansiedade, é que nem casamento. A pessoa, você vira e fala, minha amiga, você pensou bem. Você vai casar, esse cara não presta. Ele já bebe todo dia. Quando casar... Mas ela quer casar. Não adianta, ela quer... Coisa que existia, né? Hoje, muito menos. Vou pôr o vestido branco, quero entrar na igreja, aquela coisa que ainda existe muita gente achando, apesar dos jovens hoje, né, estarem completamente avessos ao casamento. Mas ainda tem. Ainda tem. Mas ela não enxerga. Pois é. E aí, depois de um tempo, ela fala, a senhora tinha razão, tá vendo o que aconteceu? Então, eu acho que esse nível, é que nem quando a pessoa resolve ser mãe, quer engravidar de qualquer jeito. Tem mulher que quer, não engravida, adota. Quantas pessoas, depois que adotaram, ficaram grávidas? Quando... Relaxa. Então, acho que a ansiedade, ela tem essa aí, esse lado, eu mesmo como profissional de expansão, eu vou falar isso. Você que vai investir, está pensando em abrir a franquia, o candidato à franquia, às vezes você vai ouvir, olha, se você não assinar até sexta-feira, essa praça aqui já tem outro. Já tem, perdeu. Vai no teu tempo. Vai no teu tempo. Talvez aí seja o momento para você falar assim, olha, então vamos fazer o seguinte, me dá o final de semana, eu volto com você na segunda. O cara que está de expansão do outro lado vai ficar doido, eu fico. Mas porque nessa coisa da franquia, isso fala muito na análise do perfil do franqueado. O franqueado também analisa o perfil do franqueador. Lógico. Você, candidato à franquia, também tem que ter o seu tempo de análise do franqueador. E o franqueador também tem que ter uma alta análise se ele nasceu para ser franqueador. Pois é, já tem um monte de casos aí que a pessoa depois chega à conclusão que o negócio dele não é ser franqueador. É um excelente empreendedor, mas não tem vocação para franqueador. Mas não tem vocação, tudo é vocação. Pois é. Então esse franqueado é entender o seu tempo, entender se aquele segmento realmente é aquilo que ele se identifica, entender, a Thaís falou, né? Não vou ter mais patrão, você vai ter um monte. Você vai ter o franqueador do teu lado não como um patrão, mas como um parceiro no negócio que é sim quem vai te demonstrar como deve ser feito, por que deve ser feito, o que deve ser feito. E você vai ter aí patrão mesmo, um monte, que são os consumidores, os clientes. Eles vão mandar no negócio. Arlan, né? Você tem que servir aos clientes. Teve uma época, já faz alguns anos, um amigo meu falou, não, eu tô com uma amiga minha, ela é professora de faculdade, é consultora na área financeira, ela tá querendo abrir uma franquia na área financeira. Você não quer conversar com ela e tal? Aí, tudo bem, né? Então é amigo, né? Vamos lá. Aí conversei, aí ela virou e falou assim, não, porque você sabe, eu já trabalhei em 2 bancos. E assim, eu começo... Nossa, o diretor falava uma coisa... Olha, a primeira eu simplesmente catei a minha bolsa e fui embora. Eu nem dei satisfação, porque eu achei um absurdo e tal. Aí eu tive trabalhei no outro banco também. O cara, não sei quem falou o quê, eu também não gostei e fui embora. Aí eu resolvi, então, ter uma profissão sozinha, né? Individual. Então eu comecei a ser professora e tal...
Ela falou aquilo, eu falei, e você está pensando em montar a franquia? Você parou para pensar que você vai ter nível hierárquico superior, que é o franqueador, e inferior, que você vai ter que gerir gente? Ela não tinha habilidade nenhuma de gerir pessoas. Aí ela ficou parando assim, não, mas é diferente, né? Eu falei, não é diferente. E você vai ter que aceitar ou não como franqueada. E você vai ter que superar até algumas ideias que você acha que são maravilhosas, que de repente para aquela franquia naquele momento não são interessantes. E aí? Ela ficou meio assim, né? Aí ela, não, eu sei que... Aquelas coisas que a gente fala, a pessoa real, né? Sai. Franchise na real, como eu né? fico no teu livro, né? Acho que ela tá me xingando. Nunca mais. Aí depois de um tempo, ela me ligou e falou, olha, eu conversei com meu marido tinha falado mesmo isso, acho que você tem toda a razão, eu vou continuar com a minha vidinha de professora. A pessoa não percebe, análise, né? Mas você vê, a pessoa, ela não tem consciência. Ela, na verdade, fica tudo misturado. Ela percebeu que ela não tinha perfil para ser funcionária, né? Foi trabalhar com uma profissão, uma dedicação, vamos dizer, individual, de ser professora, e achou que no momento ela podia ser franqueada. Então, você vê como é importante, às vezes, porque o que eu falei para ela aquele dia conversando com ela, pode ser que um franqueador não fale. A tentação é muito grande, né? Aí vem a tentação do franqueador, falar, não, minha amiga, aqui, maravilha, você vai entrar, você vai ficar, pronto, ela compraria, porque ela estava naquele momento de querer dar um passo importante, né, alguma coisa, ela ia dar, e provavelmente ela não ia... E depois lá na frente, se esse negócio se desfaz de uma forma confortável, ainda tudo menos mal, mas você vai parar em litígio, todo mundo perde, né? E para a marca também, né? Então... E por fim... O candidato à franquia, leia a COF. Leia a COF. O caso que eu falei no começo, eu lembrei de um caso que foi há alguns anos que uma candidata devolveu para a gente a COF assinada, né? E depois ela perguntou, falou, mas vocês não vão mandar a COF? Ela já tinha devolvido assinada. A gente falou, olha, mas você já devolveu aqui, inclusive assinada. Você não leu? Ela falou, a orientação que eu tive do meu advogado, aquele em questão, é que eu não precisava ler, porque franquia é tudo igual, não ia adiantar eu ler, que não ia mudar nada. A gente devolveu para ela a COF, se ela leu de novo eu não sei, mas pediu para ela ler, porque se leia. Você pode até não concordar e assinar não concordando, mas leia. Não lê. Tenha consciência. Não lê, não entende o contrato, porque o advogado, na maioria das vezes, não explica o contrato para o franqueado, que é uma pessoa, né, de entendimento médio, ele não é obrigado a entender aquelas cláusulas, o advogado ele explica, e lá na frente ela tem algum problema com a franqueadora e vem questionar alguns, né, na verdade, uns absurdos. Por quê? Porque não entendeu Não tenha vergonha, leia, passa um marca-texto, pergunte, né? Converse, né? Converse. Depois dos o negócio da tua vida muitas vezes. Não, e depois dos 10 exatamente. dias, a reunião com o franqueador é isso, esclarecer suas dúvidas, né? Leia, porque senão você não vai ter dúvida. Você não tendo dúvida, você está entrando cego. Você entrando cego, lá na frente, qualquer problema, você não vai nem saber como tem franqueado que quer proibir a entrada do consultor na loja. Né? Ele não entendeu nada. Franquia é assim, né? Vai trabalhar. Né? Vai trabalhar, então, não é porque a franquia não é dinheiro no banco, né? Mas olha, Alain, queria te agradecer demais. Foi nossa, muito legal, né? A gente aprendeu bastante também, muito bom. Eu acho que o franqueador, falar de franqueador, né? Porque é alguém que começa um negócio e parece que vai fazendo. Né? Na maior parte dos casos, assim, vai fazendo, né? vai fazendo. Mas eu acho que o franqueador que se inspira em alguém que já viveu, que já caiu, que já levantou, é assim, obrigatório. E aí o que você traz aqui de escola, da criação de um comitê, né, governança, conselho de franqueados, os conselhos que você deu, isso daí tem muito valor, é uma escola, né? Eu acho que o franqueador precisa se espelhar. Tem uma referência, né? Uma referência do que dá certo. Não precisa fazer tudo sozinho. E uma referência do que dá certo. Porque... acho que Cacau Show deu certo. O que você acha? Eu acho também. E não se basear no terreno do outro. Não, mas o outro não entrega a COF. Não. Bom, mas meu amigo, não vai se basear no que o concorrente está fazendo. Vai ter referência do que é bom, né? Do que é bom, não do que... Porque às vezes é mais fácil ter referência naquilo que estão fazendo errado, né? Mas olha, Alain, muito obrigada. Super. De coração, foi muito agradeço bom. Demais foi o muito bom ter conversado com você. A gente está tantos anos aí, né? Trilhando assim caminhos e eu te agradeço de coração por você ter participado aqui do nosso podcast. Acho que quem puder assistir, acho que você deu informações assim valiosíssimas, né?
para que todo franqueador e para os franqueados também, aqueles interessados em franquia, possam ter uma visão mais real, sem filtro, do que o franchising hoje significa e do que o franchising hoje carrega como essência, né? Da transparência, da credibilidade, tudo que você falou. Fiquei muito feliz pelo convite, feliz pela temática do programa que vocês criaram, porque o franchising ele é sem dúvida um sistema de negócio muito próspero, muito responsável, e programas como esse, com pessoas como vocês, ajuda muito a fortalecer, a gente quer fortalecer o franchise, a pessoa entender um pouquinho, olha, aqui eu vou, aqui eu não vou, isso, e para cada vez mais a gente é um franchising forte no Brasil. Isso, exatamente, eu acho que é o franchising consciente, que é o que a gente defende, né? Pois é. Tá bom, obrigada, viu, Ana? Até a próxima. Até a próxima.